Resumidamente, hoje nós vamos dar início à construção de um EA. Hoje, nesta aula, você vai ver do início até o fim. Nós vamos concluir um EA que a gente vai passar em todo o backtest e vai funcionar. Primeiro passo, vamos fazer o seguinte, tá? Eu estou utilizando uma conta demo, dá uma olhada aqui, porque é importante você, no período de desenvolvimento, estar usando uma conta demo, tá? Não aconselhamos você em processos de teste ou coisa desse tipo, estar usando uma conta real. Então aqui, ó, eu tenho aqui, ó, se você olhar, eu tenho uma conta real, tá? Com duas contas reais e devo ter aqui duas contas demos, tá? Então isso aqui eu estou utilizando a conta demo para teste, tá certo? Então por isso que eu estou utilizando conta demo, porque às vezes a pessoa pergunta, por que você está usando uma conta demo? Porque é importante no período de desenvolvimento você utilizar uma conta demo, tá bom? E é isso. Vamos agora dar início à carga do histórico. O que é isso? Vamos carregar o histórico, aqui, ó, em ferramentas, você vem em centro de histórico. Para quê? Porque nós vamos criar um robô. Se o robô está sendo criado, a gente precisa testar esse robô. A gente vai testar ele no examinador de estratégia. O examinador de estratégia usa o período, que é o tempo, o dados, que é informações. Então eu vou estar baixando aqui, ó, o período de 15 minutos, por exemplo. Esse robô que nós vamos fazer vai funcionar no período de 15 minutos. Mas ele é um robô que ele analisa indicadores maiores. Então vamos lá. Download, tá aqui, ó. Cancela. Cliquei em cima aqui, ó, tá vendo o que eu quero, e clique em download. Cliquei em download, clique em OK. E vamos esperar. Ok? Não existe novos dados, porque a minha já está pronta, mas o seu aí, ele vai deixar. Tá carregando. Então deixa carregar, tá? Concluiu a carga, tá? Ele vai simplesmente fechar a janela, fecha aqui, ó. Clica em fechar. Fechei. Ok, tá pronto, a parte de histórico está pronta. Vamos deixar aberta aqui também a janela do examinador de estratégia. O que é o examinador de estratégia? O examinador de estratégia, ele é a ferramenta do MetaTrader que te possibilita pegar o seu EA que você criou e rodar em tempos históricos. Em tempos históricos, para que você possa ver o que realmente foi feito e o que está sendo feito. Porque você não pode simplesmente fazer um robô e pôr numa conta para funcionar. Você não pode, porque você não sabe se está funcionando do jeito que você quer. Então você tem que testar. Então é por isso que a gente utiliza o examinador de estratégia. Não vamos mexer ele agora, mas ele já está aqui. Vou fechar essa tela de terminal aqui, ó, tá? Aqui, ó, terminal, vou fechar ela. Tá pronto. Tá? E as configurações do examinador de estratégia, não vou entrar em detalhe, mas é isso aqui que vai ficar, ó. Cada ticket método mais preciso com base em dados, prazos mínimos disponíveis, tá? Vamos utilizar isso aqui mesmo, tá bom? Tá. Agora nós vamos dar início ao que a gente realmente precisa saber, que é a parte aonde, como eu crio um robô, aonde eu crio um robô, como que é feito isso? É simples, gente, é simples. Vou mostrar para vocês. Vem aqui, ó, ao lado de negociação automatizada, vem aqui, ó, editor da linguagem MetaCodes. Clica aqui, ó. Clicou? Vai abrir uma janela. O MetaEditor, ele é um editor de código, tá? Então é através dele que você vai fazer a escrita dos códigos que vai se tornar o seu robô, tá? É através dele que você vai ter capacidade de digitar todo o código e no final da obra você vai ter um robô pronto, tá? E as funções não vamos entrar em detalhe porque tem N funções, tá? Então assim, vamos ser mais objetivos. O objetivo aqui é criar um robô, então vamos ao que interessa, tá bom? Para se criar um robô, eu tenho que vir aqui em arquivo, novo. Você tem as opções aqui, mas não são robôs, aqui são indicadores, scripts, bibliotecas, inclusão, nova classe.
Vamos clicar em Expert Advisor, tá? Vamos deixar assim. Vamos dar o nome dele de EA FX Trade aula 1. Avançar, sim, que eu já tenho, eu quero deixar. Não precisa marcar nada aqui, deixa quieto do jeito que tá. Também não precisa mexer nada e tá pronto. Isso aqui é um código base. O seu robô, para funcionar, ele precisa basicamente de 3 funções: onInit, onDayInit e onTick. OnInit, na inicialização do robô, tá? Ela é chamada sempre quando o seu robô é anexado a um gráfico. OnDayInit, ela é uma função chamada sempre que o seu EA robô é removido do gráfico, certo? E onTick é a função onde a cada nova variação de preço que você vai ver no gráfico, lá você vê que o preço está mexendo, é um tick, tá? E é essa a função. Cada vez que tiver um tick vai chamar essa função aqui, ó, certo? Ok. Então vamos agora à codificação, tá? Porque para um robô funcionar, ele tem que ter uma lógica por trás, porque senão, né, se você pegar isso e colocar lá funcionar, não vai fazer nada. Então ele precisa. Hoje nós vamos fazer um robô simples, porém que funciona. Tá? Nós vamos fazer um robô que vai comprar e vender, respeitando um indicador. E com base nisso ele vai ter um stop X e um take profit Y, um exemplo. Tá? Vamos fazer essas configurações. Então vamos lá. Vou minimizar essa parte aqui para ficar mais espaçoso. Vamos começar a desenvolver. Para eu começar a desenvolver, eu preciso desenvolver primeiro um sinal. O que é um sinal? O sinal é o seguinte: que hora que eu vou entrar no mercado? O que eu vou respeitar? Hoje aqui eu vou fazer o cruzamento de 2 médias, tá? Uma coisa simples, tá? Uma coisa básica, mas que não é básica para todo mundo, tá? Para mim ela é básica, mas para muita gente não. Que eu vou pegar o cruzamento de determinada média. Tá, vou passar 2 parâmetros de entradas, tá, que é o período menor e o período maior, tá, e com base nisso o sistema vai me falar se é hora de ter uma compra ou é hora de ter uma venda, tá? Então vamos fazer esse sinal funcionar. Vamos lá digitar ele agora. Vou criar uma função do tipo booleana, tá? Ou vou criar um parâmetro de entrada porque eu vou passar um sinal aqui. Esse parâmetro aqui, ele é um parâmetro que ele vai ser utilizado dentro da função para que eu verifique se eu estou naquele momento, naquele tick. Olha, eu tenho um sinal de compra? Não. Eu tenho um sinal de venda? Não. Então beleza, mas se eu tiver, ele me retorna alguma coisa. Então eu pego aqui e crio aqui assim, vamos dar um exemplo aqui, ó. Se distribuição igual cell, o que ele está fazendo aqui? Ele simplesmente está verificando. Você está querendo um sinal de venda? Então ele vai entrar aqui dentro desse laço, ele vai entrar aqui dentro. Não, eu não quero sinal de venda. Então você quer o quê? Você vai pegar aqui e fazer assim, ó. Então você quer um sinal de compra? Ah, é um sinal de compra. Aí ele entraria nessa parte aqui de baixo aqui. Entenderam? É simples assim por enquanto. Tá bom? Para que isso faça sentido, eu vou criar 2 variáveis aqui do tipo double, chamado média P, que é igual a IMA. O que esse IMA faz? Se você reparar, isso aqui é um indicador de média móvel. O I
é de indicador. MA de média aritmética, por exemplo, né, que está aqui. Tá? Vocês até me desculpem, mas na verdade IMA é indicador Move Average. Tá? Então isso é o significado dele. O que eu vou passar aqui? Eu vou passar nulo nesse parâmetro. Tá? O objetivo aqui não é ficar explicando o que cada parâmetro faz. Porque se você quiser saber o que cada parâmetro faz, você dá um F1 aqui. Tá? Você vai ser chamado para isso aqui e você lê isso aqui, que é o help. Tá? Isso aqui é muito importante. A pessoa ter coragem de clicar um F1 tem hora. Tá bom? Então tá, não vou entrar em detalhe nessa parte porque não é o foco aqui. Vou passar os parâmetros básicos que eu preciso. Vou criar um parâmetro aqui agora que eu preciso, período menor. Tá? Vou passar o resto dos parâmetros, desculpa. Mod SMA, tá? Price close. E eu quero 1. Por que 1? Isso aqui eu vou te explicar. Por que 1? Porque eu quero analisar o candle anterior. Vou falar de uma forma bem breve aqui, que é o que? Vamos dar um exemplo aqui. Eu estou nesse gráfico aqui. Quando eu falo 1, eu quero buscar esse candle aqui, 1. Porque esse aqui é o candle 0. Se esse aqui é o candle 0, esse aqui é o 1, esse aqui é o 2, esse aqui é o 3, esse aqui é o 4, 5, 6. Então eu quero analisar o anterior. Certo? Por isso que eu pedi 1. Ok. Se eu tentar compilar aqui agora, vai dar erro. Período menor. Então o que acontece? Eu preciso aqui em cima aqui já criar extern double. Qual o nome da variável? Período menor. Vou pôr 8 aqui, vou pôr o período 8 aqui, né? Ok, tá? Ok. Mod SMA. Por que eu escrevi errado aqui, gente? Deixa eu ver aqui. Meu Deus, vamos ver. Ah, tá certo. Desculpa aí, gente. É porque aqui é insensitivo. Tipo assim, tem que ser maiúsculo o negócio, tá bom? Ok, até agora tá certo aqui por enquanto, tá ok. Agora eu vou criar a média P anterior, tá? Para que ela serve essa média? Vou mostrar mais à frente como funciona, só que eu quero o candle 2, certo? E agora eu vou pegar e copiar isso aqui, porque senão vai demorar muito e eu não quero fazer você gastar seu precioso tempo, tá? O que essa aqui faz? Eu vou mudar esse parâmetro aqui agora, tá? Ok. Período maior. Por quê? Porque eu vou precisar do cruzamento de duas médias. Então eu vou pegar esse maior aqui também e vou declarar ele como externo. Por que externo? Desculpa. Por que externo? Porque eu quero que essas variáveis aqui fiquem acessíveis quando você estiver anexando um EA no gráfico. Depois eu vou mostrar isso para vocês, tá bom? Ok, mas deixa eu ver um negócio aqui. Na verdade, ok, tá certo, desculpa, gente. Isso aqui pode ser int, não é dobro. Ok. Agora eu preciso fazer o que? Eu preciso agora terminar essa função. Vou criar aqui um retorno que é bool resultado igual a false. Retorno resultado. Ok, tá. Agora vamos terminar. Agora vamos fazer o que a gente precisa. O que você quer fazer? Se for uma venda, se eu quiser um sinal de venda, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que criar
tá? O seguinte. Média P antes tem que ser maior do que média M, esse aqui é P. Média P antes tem que ser maior, tá? Pequena tem que ser maior, significa estar em cima, tá? E média P menor que média M. Ok, essa parte aqui. Se isso aqui acontecer, o que ele está fazendo aqui? Ele está verificando justamente o cruzamento da média. Então, por isso que eu pego ela no candle 1 e no candle 2, porque eu preciso pegar justamente aquilo. Eu quero pegar o cruzamento. Então, eu quero pegar quando ela cruza. Então, se isso aqui for verdade, resultado igual a true. Se não, resultado igual a false. Tá? Compilo para já ver. Eu gosto de já ir compilando para que você já vai eliminando erros, tá? Eu não gosto muito que deixa tudo pro final. Tem gente que digita o código inteiro e depois sai compilando aquilo. Aí, se o trem der errado, meu Deus do céu, tem que sair corrigindo tudo. Vou copiar esse bloco aqui e colocar aqui. Só que aqui tá, muita atenção aqui. Tem que mudar aqui, ó. Eu quero o contrário, tá? Eu quero o contrário. Média P anterior tem que ser menor do que a média M, então significa que está embaixo e de repente ela vai passar para cima. Então assim, no candle anterior ela está embaixo e no próximo está em cima, então é uma compra. Então eu quero true. Quando eu compilo isso aqui, ok. Certo? Beleza, Ciburgo. Ok, aqui. Desculpa, gente, porque eu tô um pouco, às vezes, apreensivo aqui, mas é normal. Então eu já tenho a função de sinal pronta, tá? A próxima função que eu vou criar agora, eu vou criar a função check for open, que é o que? Eu quero checar que hora que eu vou entrar no mercado. Para isso, eu preciso criar uma função para abrir essas ordens, tá? Então, criar do tipo void mesmo, que eu não vou retornar valores. Ok? Passo um parâmetro para ela chamado... Isso aqui, você pode dar qualquer nome que você quiser, tá? Qualquer nome que você quiser. Eu vou dar esse nome aqui, que fica mais fácil, tá? Porque eu já estou acostumado com ele. O que é esse nome aqui? Esse nome aqui, presta atenção. Eu vou criar um parâmetro aqui em cima, tá? Chamado Magic. E vou pôr o número aqui padrão. O nome padrão 1, ok? Fiz isso. Isso aqui é tipo um identificador da sua... É um identificador do seu robô, do seu algoritmo. Porque quando ele tiver anexado a um gráfico, ele vai abrir ordens. Caso você tenha outros robôs operando no mesmo par euro-dólar, o robô A com o robô B vão trabalhar separadamente. Então, isso aqui é um controle que ele tem, que foi ele que abriu aquela ordem. É um controle do robô. Então, o robô precisa falar assim, ó, essas ordens são minhas, não mexa nela. Então, eu estou com essa numeração. Se você não pôr isso aqui, você vai abrir, mas quando você mandar um outro robô rodar junto, se o outro robô mandar fechar, você vai fechando até a ordem do outro robô que não tem nada a ver com o assunto. Tá? Então você precisa desse número aqui, desse parâmetro aqui, como um controle. Vamos abrir ela aqui agora. Check for open. Ok, vamos lá. Vou criar um parâmetro aqui, res, que é o retorno do resultado. Vou fazer deixa eu fazer uma verificação aqui. Eu quero que ele abra só no primeiro volume. Volume 0, estou pegando o volume do candle 0, do que está aberto ali naquele momento, tá? Do último que foi aberto. Se por acaso o volume for maior que 1, ele retorna. Não quero nem que abra a ordem. Caso contrário, ele vai abrir a ordem para mim.
tá bom? Vou fazer uma verificação aqui dessa função. Essa função aqui, ela serve para... Vou dar um Ctrl C, Ctrl V nela aqui. O nome dela é meio chatinho de escrever. Tá aqui, ó. Essa função aqui, o que ela faz? Essa função aqui, ela verifica se naquele momento que você está pedindo para abrir essa ordem, se já tem ordens na fila para ser executada. Então, se tiver, você fala, não quero. Porque se tiver ordens a ser executada naquele momento, ele vai te retornar verdadeiro. Então, se tem gente na fila, você fala, não, deixa quieto, depois eu volto. Por quê? Porque se você mandar abrir com preço, de repente o mercado está oscilando muito, e o trem ele vai acabar abrindo em lugar que você não quer. Você entendeu o que eu estou falando? Então você coloca isso aqui para garantir. Eu quero abrir somente se não tiver nada na fila. É um controle que o terminal cliente tem, porque só executa um por vez, não executa 10 por vez, um por vez. Então, se você tiver 10 robôs rodando e coincidir que as 10 querer mandar a ordem, um só vai executar por vez, você não executa 2, 3 por vez, tá bom? É importante saber que tem gente que acha assim, eu criei um robô aqui, mas o negócio não abriu a ordem na hora certa, como é que faz isso aqui? Não tem jeito, tem que esperar, tá? Refresh rates, o que a refresh rates faz? Ela atualiza os valores das variáveis como volume, como preço de venda, preço de compra e aí por diante. Mas por que o refresh rates é depois do volume? Porque o volume aqui, ó, eu vou verificar naquele momento. Se o volume for maior, eu nem quero. Então, pronto. Só isso. Eu vou criar também um parâmetro, tá? Que é um parâmetro opcional. Isso aqui parâmetro aqui, ele nada mais é do que ele vai fazer o seguinte: eu quero operar compra ou venda, tá? Por quê? Porque isso aqui é o seguinte: às vezes você quer fazer o seguinte, ó, nesse momento eu quero parar de operar compra, nesse momento eu quero parar de operar venda. É uma opção sua, você tem que ter essas condições, porque você não sabe o que vai acontecer ali amanhã. Tá certo? Então você precisa disso, você precisa estar preparado, porque às vezes você não quer comprar em determinado momento e às vezes você não quer vender. Porque às vezes o mercado está despencando e você fala, não, compra que não adianta. Então você fecha ela, você fala, não, deixa eu só vender. Tá? É opção, você tem uma funcionalidade. Bom, aqui agora começa o tchan do negócio. Aqui eu vou fazer o quê? Para abreviar o nosso tempo, para não ficar muito longo, eu vou copiar a função aqui e vou explicar ela para você, tá? Lembra do sinal que eu criei? Aqui, ó. Tá aqui, ó. Sinal. Certo? Eu estou verificando. A resposta do sinal para venda, eu tenho um sinal de venda aqui? Tem. O total de ordem de compra, de ordem de venda, é 0. E total de compra também é 0. Eu vou te mostrar depois onde vai ser carregado isso aqui, tá bom? Aí, eu criei esse alerta aqui, mas pode tirar esse aqui. Isso aqui não precisa não. Isso aqui eu estava só criando a nível de teste, tá? Aí eu vou ter a chamada da função aqui, que é responsável em abrir uma ordem. A order send, ela é responsável em estar abrindo uma ordem. Não vou especificar os tipos de ordens que ela pode abrir. Mas ela pode abrir ordem pendente, ela pode abrir vários tipos de ordem. Mas nesse caso aqui eu não estou abrindo nada pendente, quero abrir agora. Dei um sinal, ou eu compro ou eu vendo. Um dos dois. Tá? Então não tem jeito. Não vou entrar em detalhes dos parâmetros, por quê? Porque não é o objetivo aqui hoje. Eu quero simplesmente mostrar para você que é simples criar um robô do zero. Tá? Caso você tenha dúvida, você aperte um F1. Ah, é inglês? Eu não sei falar inglês. Eu não sei falar inglês? Não, não sei. Então, meu amigo, pega o Google Tradutor e vai traduzindo, tá? Isso é normal. Na área de aprendizado, você faz isso, tá? É dessa forma. Pensa o seguinte, eu passei aqui, ó, upsell. Isso aqui eu estou falando para a ordem, sendo que eu quero abrir uma ordem de venda. De venda. Justamente, de venda.
Lote de entrada. Esse lote de entrada vai ser um parâmetro. Eu vou simplesmente criar um parâmetro aqui em cima, tá? Ó, presta atenção. Externo doble, lote de venda. Eu vou colocar 0.01, tá? É o mais recomendado. Não vou ficar aqui fazendo nada com lote grande, porque uma das coisas que a pessoa tem que pensar também é que eu tenho que operar com lote que a minha conta suporta. O problema da maioria das pessoas quebrarem nas contas de Forex é que elas querem operar com valores, né, que não tem cabimento. O cara tem uma conta de $1.000, quer ficar operando lá 0,10, 0,20 toda hora. Em compensação, se você tem uma ordem de 0,01, a sua perda é menor. O seu ganho é menor? É, mas a sua conta dura muito mais. Agora, quando você está com a ordem de 0,10 numa conta de 1.000, dependendo do stop loss que você colocou, você perde $100 de cara ali. E perde. Então tem que ter atenção com isso, tá? Vamos criar os outros parâmetros, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Vou criar os parâmetros que eu preciso aqui em cima, para já ficar pronto, tá? Não é má vontade, mas senão vocês vão ficar cansativos se eu for escrever totalmente aqui. Tá aqui, ó. Tá? Eu criei já esses parâmetros, tá? Que são todos os parâmetros que eu vou utilizar, mas nenhum. São esses parâmetros. Então, se eu já compilar aqui, vai dar erro? Vai, não tem problema não. É para dar erro mesmo. Então, vamos lá. Aqui eu já tenho um lote de entrada. O que é o Slim Page? O Slim Page nada mais é do que uma... vamos supor que eu mando abrir uma ordem num determinado preço. Só que eu quero que, na pior da situação, eu vou dar um deslizamento aqui de 150 pontos, que é o que? 15 pips. Aqui está 150, porque na verdade esse em caso decimal, então não tem aquele... Nesse programa aqui eu não estou fazendo aquele tratamento para você digitar 15 pips ser igual a 150, que é o que? É a mesma coisa de você pegar um valor aqui, um exemplo aqui, ó, vamos dar um exemplo aqui, ó. Você pega um valor aqui, quanto que é o preço agora? 1.07798. Menos, vamos pôr aqui, 1.0777693. Tá vendo que é 105? Se eu multiplicar isso vezes 0.00001, é isso mesmo? Não, é dividido, né? 0.00100 dividido por 0.0001, isso aí, 100 pontos. Então ele considera 100 pontos, tá? Essa é a conta que ele faz. Só que na maioria dos outros programas eu costumo, tá, fazer um arredondamento. Tá, então eu trabalho o quê? Eu trabalho com 10 pips, 15 pips, 150, uma coisa mais comum, né? Que a pessoa quer 30 pontos, ou eu perco 30 pontos, ou eu ganho 120, aí vai. Tá? Mas depois a gente entra em detalhe nisso, tá bom? Vamos voltar aqui. Então, essa derrapagem. Derrapagem nada mais é do que o quê? Mandei abrir aqui o preço em 1080003, mas ele abriu em 1080008, por exemplo. Tá bom, pode abrir também. Tá dentro da minha linha de preço ali. Então é isso que eu quero, um exemplo. Então, agora, o que acontece? Já nesse programa que eu estou criando aqui, eu já tenho também o stop loss e o take profit definido no próprio order center. Então aqui naquela ordem que for aberta, eu já estipulo stop loss e take profit. Isso aqui, vamos falar o seguinte, eu vou falar de novo, isso aqui é um robô simples, tá? Isso aqui é um robô simples, tá? Então por isso que ele é dessa forma, tá? Vamos passar agora, como eu já tenho definido stop loss e take profit, tudo bonitinho, agora vamos passar para a parte da ordem de compra, tá? Se for compra, o que eu quero fazer? Se for compra, eu quero que faça isso, tá? Quero que faça isso. Aqui eu verifico se o meu sinal é de compra. Deu um sinal de compra? Deu. Total de ordem de compra aberta igual a zero, total de ordem de venda a zero. O que significa? Eu só quero abrir uma ordem se estiver tudo fechado. Não quero nenhuma ordem aberta.
Eu não quero abrir duas ordens, eu quero abrir uma. Mas para isso eu tenho que fazer um tratamento agora para carregar essas variáveis. E eu já vou fazer, tá bom? Aí vem a questão. Aqui está o lote de entrada, vou tirar esse alerta também que não precisa dele, tá? Esse alerta aqui é só a nível de debugação. Eu tenho uma ordem do tipo compra, lote de entrada, slim page, como o outro normal, stop loss e take profit. Tá? Não vou entrar em mais detalhes aqui, na dúvida eu já disse, F1 e tá aqui, ó, tá certo? Não esqueçam disso, tá? Ok. Vamos carregar a próxima rotina para a gente não perder tempo aqui, tá? Porque senão vai ficar complicado. Eu vou explicar para vocês o que vai fazer isso aqui. Eu criei essa rotina aqui, busca total ordens aberta. Para quê? Para que eu verifique se existe ordem aberta ou não. Então, essa ordem aqui eu tenho que utilizar um for, tá? Pego o total de ordens que eu tenho, tá? Ordens abertas, verifico o order select, ele vai verificar para mim, ele vai trazer para mim os resultados que eu quero. Então ele seleciona com base no parâmetro de aqui, ó, porque eu quero o que, ó? Select by mod trade, select by post mod trade, que eu quero ordens que estão no trade. Existe ordem aberta? Se não existir, ele já para por aqui e acabou o assunto. Se existir, ele vai contar. E se ele contar, ele está carregando essas variáveis aqui. E essas variáveis são as variáveis que eu estou chamando aqui. Aí você fala, mas onde elas estão declaradas? Elas vão ficar declaradas aqui em cima, aqui, ó, ou abaixo aqui. Elas não são do tipo externo, porque essas variáveis não interessam para ninguém, tá certo? Ok. Beleza, até o presente momento está tudo aqui. Então eu já tenho, vamos recapitular, eu já tenho a função referente a sinal, tá? Eu já tenho a função de abertura de ordem, tá? E eu já tenho a função que eu preciso, busca total de ordens abertas. Eu preciso dessa função porque no meu caso eu não quero abrir nenhuma ordem que já esteja aberta, tá certo? Você pode estar me perguntando, mas você não tem a função de fechar ordens. Por quê? Eu não tenho a função de fechar ordens porque eu já tenho na própria abertura de ordens, eu já tenho o take profit e o trade e o stop loss na própria ordem, tá? Eu já tenho os dois parâmetros aqui, então a ordem já é aberta com take profit que eu quero e o stop loss que eu quero, tá bom? Por isso. Agora, para que isso funcione, eu preciso chamar essas funções dentro das funções principais. Tá certo? Aí você fala, mas qual a função que você vai usar? Bom, eu vou falar para vocês uma coisa. Como eu não tenho, presta atenção, como eu não tenho nada para ser inicializado quando eu anexar um gráfico, não tenho uma variável, não tenho um parâmetro, não tenho nada para ser carregado, eu posso remover essa onInit. Eu não tenho variáveis a ser carregado, não tenho nada para fazer. Então eu posso tirar daqui, tá bom? Tirei ela. Mas pode? Claro que pode. Se não vai usar, você tira. Eu tenho alguma coisa para ser excluída ou removida quando eu estou removendo um gráfico? Não. Eu posso também tirar essa aqui. Eu vou remover ela. Não preciso dessa função aqui, hora nenhuma. Tá certo? Removo ela. Só sobrou um ticket. O que é que eu vou fazer com ela? Bom, aqui dentro você vai fazer a chamada das funções conforme você precisa. Tá certo? Você vai fazer a chamada. Tá? E o que você vai fazer? Bom, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar um modelo que eu já tenho aqui para você entender. Como eu já tenho um parâmetro parar trade, o que o parar trade faz? Chega a determinada hora e fala, não, eu quero parar o trade desse EA. Não quero mais operar com ele. Aí você vai lá e para o trade, muda o parâmetro, deixa ele quieto. Então se o parar trade for true, ele vai retornar e não vai executar o resto. Caso contrário, ele vai executar a busca total ordens abertas e check for open. Só isso, mais nada. Porque o sinal
o sinal ele já está sendo chamado dentro da check for open. Aqui, ó. Eu já estou fazendo a chamada do sinal. Tá certo? E é só isso. Tá pronto o nosso robô. Opa, o que eu escrevi errado aqui, gente? O que eu escrevi errado? Ah, tá. Mudei o nome aqui. Tá certo também. Ai, ai, ai. Tá aqui. Pronto. Compilei. Tá? Note que às vezes muitos programadores não concordam às vezes de ficar compilando programa toda hora, mas eu acho legal porque você já vai eliminando os erros. Porque imagina agora que com tudo escrito aí eu vou compilar, vai dar 1500 erros aqui, aí eu tenho que ficar achando um por um. Então não é mais fácil fazer isso, eu prefiro assim, cada um faz do jeito que quer, tá? Isso aqui, é importante você entender que isso aqui pode parecer difícil, mas não é. É simples. É simples porque já ouviu falar aquele ditado menos é mais? Robô, põe na sua cabeça, robô, ele não pode ser complexo demais. Porque a complexidade atrapalha o funcionamento dele. Se você colocar às vezes assim, decisões demais para ele tomar, ele vai entrar atrasado em certas horas, ou ele vai entrar em lugares que não era para entrar, e tem hora que vai dar certo? Vai, claro que vai, mas vai atrapalhar. Hoje você tem que fazer o seguinte, uma dica que eu dou. Procurar, mesmo que você esteja trabalhando em gráficos de 15 minutos, meia hora, uma hora, eu acho que você tem que pegar períodos maiores para análise. O que é períodos maiores? Como aqui eu estou trabalhando com período de 8 a 20 e eu estou trabalhando com take profit, vamos falar de 100 pontos e 50 pontos de stop loss, tá? Que o 1000 é a mesma coisa se fosse 100 pontos e 500 é a mesma coisa se fosse 50, tá? Então eu tenho 1000 e 500, então eu tenho 100 e 50. Isso aqui é um take profit alto. Então assim, no backtest, o que eu quero deixar claro para vocês é o seguinte, que no backtest eu não vou sofrer influência da forma com que o robô lá, o algoritmo do MetaTrader vai processar as informações de backtest. Então, com certeza, o resultado que me der no backtest vai ser um resultado bem próximo do real. Tá certo? Se não for o mesmo que daria no real. Tá? Então vamos agora para a prova de fogo. Que é o quê? Vamos ver se esse robô realmente funciona. Tá? Acho que vai funcionar, né? Acho que sim. Vamos testar o danado. Vamos agora no MetaTrader para a gente testar. Vamos testar aqui no período de janeiro de 2016, assim. Vamos agora. Cadê esse danado? Pera aí, deixa eu ver que passa que esse danado tá. Ah, tá perto aqui. AFX V001. Tá, então deve estar aqui no início aqui, pera aí. Aula 1. Tá aqui, vamos clicar aqui para ver se é ele mesmo. Tá aqui o danado, é ele mesmo. Lembra que eu falei para vocês sobre os parâmetros externos? Por que eu coloco externo? Externo significa que eu quero que esses parâmetros sejam acessados externamente. Externamente significa que quando eu anexar esse robô num gráfico, ou no meu teste que eu estou fazendo aqui, ó, propriedades do expert aqui, ó, eu vou ter acesso aos dados de entrada. Então eu posso alterar. Se eu alterar isso aqui, ó, se eu entrar aqui e mudar isso aqui, eu não vou estar mudando aqui no código. Mas o que vai prevalecer é o que eu colocar aqui, ó. O que eu colocar aqui é o que vai prevalecer. Tá certo? Então vamos lá, vamos testar aqui no visual primeiro. Deixa eu ver aqui, eu quis a média móvel simples, né? Tá. Então vamos testar no módulo visual primeiro para a gente entender o que esse danado está fazendo. Vamos inserir duas médias aqui. Espera aí, vamos diminuir isso aqui. Inserir uma de 20 períodos, simples. Inserir um aqui
de 8 períodos, amarela, um exemplo, e vamos ver o que esse danadinho vai fazer. Vamos esperar um minutinho, que é o teste. Vamos lá. Ó, olha que legal. Começou. O que ele fez aqui? Presta atenção. Ele abriu nessa posição aqui. Aqui, ó, candle 0. Aqui, ó. Esse aqui, ó. Nesse candle aqui, a menor estava embaixo e a maior estava em cima. E nesse aqui, a maior estava embaixo e a menor estava em cima. Então significa compra. E é isso que é para fazer mesmo. Ok, vamos lá. Comprando. O que ele fez aqui agora? Agora ele tem uma compra aqui. Aqui, a compra daqui, ó. Mesma coisa aqui, tá vendo? Ó? Olha que legal, ó. Tá vendo aqui, ó? Aqui, ó, nesse ponto aqui foi o cruzamento, tá vendo aqui, ó? Isso aqui foi interseção, ó. Se você reparar bem aqui, ó. Nesse ponto aqui, ó, nesse candle aqui, o trem, aqui, ó, nesse candle aqui e nesse aqui foi a interseção, foi o cruzamento. Então tá fazendo o que precisa. Ok? Ok. Vamos ver o gráfico. Tá começando. Resultado. Ok. Vamos parar aqui agora e vamos do módulo não visual. Por quê? Para andar mais rápido, para você não perder tempo. Tá? Vamos ver como está o desempenho do gráfico. Deixa aqui, vamos ver. Olha o resultado. 199, 5% de drawdown, muito baixo, né? Então, assim, uma cota de $1.000 teve uma rentabilidade de 19% ao ano, com um drawdown de 5%. E o melhor, olha o lote, não aumenta, tá vendo? Eu não quero aumentar lote. Robôs não se deve ficar aumentando lote. O aumento de lote é perigoso. Vamos fazer outro teste aqui, vamos mudar um pouco o volume, vamos colocar aqui um 0,3 aqui para a gente ver o que acontece. Vamos ver o que vai acontecer danado aqui. Ó, um rebaixamento máximo de 12%, isso aqui está totalmente aceitável. 43% das negociações fechadas com lucro, tá? Um bom setup. Rentabilidade 59% ao ano, tá? 59% ao ano. Em torno de 4,9% ao mês, tá? E um robô totalmente seguro. Não é um robô que vai chegar para você e arrebentar sua conta. É um robô que tem um stop calculado e tem um lucro calculado. Então, assim, qual a estratégia que a gente utilizou aqui? A gente utilizou simplesmente a estratégia de ou eu perco metade ou eu ganho o dobro. Então, assim, né? Então é isso que funciona.
Gente, hoje é isso que eu queria mostrar para vocês, tá? A possibilidade de você criar seu próprio robô. Porque tem muita gente que cria aquele mito, é difícil. Não é nada difícil, é simples, tá? É simples, tá? E a partir de amanhã, deixa eu dar um gostinho para vocês aqui. A partir de amanhã eu vou começar a mostrar para vocês isso aqui, ó. Tá? Isso aqui vai ser um projeto que eu vou estar mostrando a partir de amanhã, tá? Que é uma coisa mais profissional. Vocês vão entender o porquê. Ó, já tem até painel, tem tudo. Então, assim, uma coisa um pouco diferente, tá? Uma coisa que funciona mais, assim, profissionalmente, tá? Questão de volume, você coloca o tanto que você achar que é preciso para você. Eu, por exemplo, não gosto, tá bom? E é isso, gente. Vamos ficando por aqui. Um abraço e até mais.